Voltando a falar sobre o novo coronavírus, o Reino Unido procura por pessoa que importou variante brasileira do coronavírus. O Reino Unido procura a pessoa que importou a variante brasileira do coronavírus. A cepa que surgiu em Manaus foi detectada em 3 pessoas que desembarcaram na Escócia e em outras 3 na Inglaterra. Mas uma dessas últimas ainda não foi localizada porque não forneceu seus dados ao realizar o teste. O ministro da Saúde, Matt Hancock, comentou sobre o caso. Sabemos que 5 dessas pessoas foram colocadas em quarentena em casa, conforme legalmente exigido. Entramos em contato com elas e suas famílias e somos gratos por compreenderem a gravidade da situação. Estamos implementando testes no sul de Gloucestershire como precaução e exorto as pessoas a permanecerem vigilantes. País mais atingido na Europa, com quase 123 mil mortes confirmadas por Covid-19, o Reino Unido foca sua estratégia em uma campanha maciça de vacinação, que começou em 8 de dezembro e já atendeu mais de 20 milhões dos 66 milhões de habitantes do país. Dormir bem tem sido um grande desafio ultimamente para pessoas de todas as idades. Com a pandemia da Covid-19, muita gente está recorrendo a especialistas na tentativa de superar o problema. A mudança de rotina neste período e a ansiedade, com que está por vir são fatores que podem influenciar a qualidade do nosso sono. E este é o tema da conversa de hoje com a neurologista da Santa Casa de Belo Horizonte, a doutora Cíntia Ratassa. Doutora Cíntia, bom dia, bem-vinda ao Horizonte Notícia. Bom dia, obrigada, gente. Doutora, eu queria primeiro que você falasse sobre essa situação, como que tem sido os relatos, quais são os principais relatos que você tem ouvido no consultório em relação à dificuldade de dormir neste momento de pandemia, hein? Quando a gente está falando especificamente da população que não está doente, que não tem apresentado sintomas da Covid, tem sido muito comum o relato de que estão muito preocupados com a própria saúde, com a saúde de familiares, e por isso o sono tem sido afetado. Muitos casos de insônia, do sono prejudicado. Doutor, e o que as pessoas podem fazer para tentar superar essa questão? Tem alguma dica especial que elas podem fazer durante o dia ou um pouco antes de dormir para tentar ter uma noite de sono mais tranquila? Olha, a primeira coisa que a gente sempre orienta é a higiene do sono. O que seria isso? São cuidados com o nosso sono para que a gente tenha um sono de melhor qualidade. Então, é basicamente ter hora para dormir e hora para levantar, não cochilar durante o dia, evitar bebidas energéticas após o meio-dia, ter contato com a luz, com a insolação, na segunda metade da manhã, evitar refeições muito pesadas 2 horas antes de dormir. E, além disso, ter um ambiente de sono propício, calmo, escuro, silencioso, para que a gente possa ter uma qualidade de sono melhor. Uma outra questão muito importante também, que a gente sempre reforça com o paciente, é a atividade física. É uma ótima forma de melhorar sintomas de ansiedade e de melhorar a qualidade do sono também. O uso de aparelhos eletrônicos, celular, às vezes as pessoas ficam deitadas na cama checando ali as redes sociais. Isso também pode atrapalhar, doutora? Pode atrapalhar e, na verdade, atrapalha bastante, tá? A gente sempre recomenda que o ambiente, o quarto, o ambiente do sono tem que ser tranquilo, silencioso, escuro. E o estímulo do celular, da televisão, computador, ele mantém o paciente desperto por muito tempo. Tanto pela questão da interação mesmo, você vai vendo uma notícia atrás da outra, um vídeo atrás do outro, quanto pela própria questão da luminosidade, Esses aparelhos, eles emitem uma luminosidade que inibe os hormônios responsáveis por induzir o sono. Então, isso também atrapalha bastante na sua qualidade de sono. Para quem tem criança pequena em casa, o que fazer? Quais as dicas nesse cuidado aí antes do horário de dormir, para que elas tenham uma boa noite de sono também? A questão da higiene do sono também se aplica às crianças, Isso é muito importante. A atividade física também se aplica, às crianças. E também um cuidado maior, Vai chegando ali a hora de dormir, então nós vamos diminuir, os estímulos, nós vamos diminuir as brincadeiras que possam manter a criança muito agitada, muito acordada. E
claro, crianças têm que ter um tempo de tela limitado, né? Celulares, computadores, isso tudo tem que ser muito bem controlado pela família, porque tem uma grande influência no sono da criança também. A gente ouve muito falar sobre uma noite de sono ideal. Há um período, uma carga horária definida que a pessoa deve dormir por noite para que ela fique bem? Ou isso varia bastante, depende de organismo para organismo? Isso é bastante variável, isso varia entre indivíduos, tá? O tempo total de sono, e varia também durante a nossa vida. Quanto mais velhos nós ficamos, menor é a nossa necessidade de sono. Mas, em geral, a gente considera que um tempo mínimo saudável é de 6 horas por noite, tá? Menos do que isso, alguma coisa pode ser melhorada, algum problema nós temos. Doutora, e para aquelas pessoas que têm problemas frequentes para dormir, que não conseguem de fato dormir, quais são as consequências para a saúde dessa pessoa que não procurar um especialista, não procurar cuidar disso aí? Olha só, uma noite mal dormida já pode trazer consequências para essa pessoa. Uma noite mal dormida já te deixa no dia seguinte mais cansado, menos ativo, diminui a sua capacidade de concentração, tá? E em caso de pacientes que tenham algumas doenças, como por exemplo enxaqueca, epilepsia, isso aumenta a chance de crises no outro dia. O paciente que tem uma insônia crônica, quer dizer que ele tem vários dias sem sono no mês, a longo prazo ele ainda está suscetível a maiores chances de doenças cardiovasculares, tá? Maior chance de obesidade, maiores chances de alterações hormonais. Então, é muito importante que esse paciente que não dorme bem tenha um acompanhamento adequado. Agora, é muito comum a gente ver casos também de pessoas que acabam se automedicando na dificuldade de dormir. As pessoas vão tomando remédio por conta própria. Isso também traz sérios problemas, sérias consequências aí para a saúde da pessoa, né, doutora? Isso, sérias consequências. Nós temos que tomar muito cuidado com os remédios para dormir, tá? Grande parte deles criam dependência, tá? Grande parte deles podem causar alterações de memória a longo prazo, aumentam o risco de quedas em idosos, então aumenta o risco de fraturas, de traumatismos cranianos. Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado. Alguns pacientes vão precisar de medicamentos para dormir, mas isso tem que ser muito bem avaliado e muito bem acompanhado pelo médico assistente. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração. Um ótimo dia. Obrigada, bom dia. Gente, olha só, um juiz federal americano aprovou o pagamento de 650 milhões de dólares pelo Facebook para encerrar um conflito de privacidade entre o gigante e usuários da rede social. Um juiz federal americano aprovou o pagamento de 650 milhões de dólares pelo Facebook para encerrar um conflito de privacidade entre o gigante das redes sociais e 1,6 milhão de usuários do estado de Illinois. Esse valor equivale a 3,2 bilhões de reais. O advogado de Chicago, Jay Edelson, entrou com um processo em 2015 alegando que o Facebook coletava ilegalmente dados biométricos para identificar rostos, violando uma lei de privacidade do estado americano. Em janeiro do ano passado, a empresa concordou em pagar 550 milhões de dólares após uma tentativa fracassada de anular o litígio, que se tornou uma ação coletiva em 2018. Em julho, o juiz do caso, James Donato, determinou que o valor era insuficiente. Durante o julgamento, provou-se que o Facebook armazenava dados biométricos dos usuários sem o consentimento deles. Em 2019, a rede social propôs que a função de reconhecimento facial fosse opcional. O Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Estaremos de volta amanhã, quinta-feira, às 8h30. Um ótimo dia para você. Até lá. Tchau, tchau.